Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado. Muito obrigado por nos acompanhar. Você que diariamente tem acessado esse canal Minuto Missionário no YouTube. Minha gratidão, desde 6 horas da manhã eu estou por aqui. Você que acompanha em outras plataformas ou mesmo pela emissora de rádio que transmite, que Deus esteja abençoando, guardando sua vida, sua casa, sua família. O meu pedido de sempre é que você possa interagir conosco. Comenta o vídeo, deixe o seu gostei, seu não gostei e compartilhe com outras pessoas. O fato de você compartilhar esse estudo com outros, você nos ajuda na divulgação, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. E se não é inscrito ainda no canal Minuto Missionário no YouTube, faça sua inscrição. É sempre um prazer ter você aqui nos acompanhando diariamente. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Paulo está tratando aqui sobre a disciplina na igreja. O nosso texto de hoje está no primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 5 e o versículo 5. Paulo vem falando sobre o exercício da disciplina. Nós já falamos que a disciplina é um ato imperativo, falamos que ela é um ato coletivo, é restrito e preservativo, ou preventivo, melhor dizendo, que é para prevenir. E nós também hoje vamos pensar um pouquinho na disciplina como um ato de juízo de Deus. A disciplina como um ato de juízo. Verso 5 diz assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Como é que a disciplina deve ser feita na igreja? Essa é a questão que Paulo traz aqui no versículo 5. A disciplina, ela é um ato de juízo. Paulo diz que ela deve ser feita em nome do Senhor Jesus. Reunindo-vos e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Foi o que diz o verso 4 e 5. Paulo usa a expressão aqui, entregar. Entregar é usado por Paulo nesse texto, tem o sentido jurídico da palavra. Paulo está dizendo que essa excomunhão, ela é uma afiliação, né? Ela é tirar o membro da comunhão da igreja. Paulo usa esse termo nesse sentido jurídico e traz uma ênfase à aflição do corpo, à disciplina da carne. Ou seja, a disciplina que deve ser feita, ela deve ser feita em nome do Senhor Jesus, em união com os crentes. A disciplina é um ato severo, severíssimo, não é? Mas algo grave, mas deve ser feito com muita cautela. Deve ser feito em nome de Jesus e não na carne. Essa disciplina precisa ser feita com este zelo. Esse versículo aqui, o 4 e o 5, traz um entendimento que a disciplina não é algo feito com rancor, com raiva, com impulsão, sendo impulsivo. Não, ela deve ser feita em nome de Jesus. Ela deve ser feita em amor. Embora, como eu disse, um ato severo, grave, mas deve ser feita dessa forma. Aí você diz, Paulo, mas o texto traz uma afirmação muito forte, muito pesada. E realmente, o versículo que nós lemos usa a expressão assim, que o faltoso seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Parece difícil, né? E esse texto ele tem sido uma espinha na garganta dos exegetas, né? Durante muitos anos, para interpretar esse versículo, né?
O que seria esse entregar a pessoa para Satanás, a fim de que o espírito, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor? Esse assunto merece uma interpretação mais profunda, mais detalhada, mais cuidadosa. E os melhores intérpretes bíblicos entendem que isso significa a exclusão da igreja local. Simplesmente isso. A igreja é onde predomina o governo de Deus. O mundo é o reino de Satanás. A própria palavra nos diz, o mundo jaz no maligno. Então, entregar a Satanás significa tirar a pessoa da jurisdição, da comunhão, da proteção da igreja. A comunhão na igreja tem um valor muito importante, porque a igreja ela é um instrumento, é uma agência do reino de Deus. E o reino de Deus é o governo de Deus sobre as pessoas. Quando uma pessoa entra para a comunhão da igreja, ela começa a fazer parte do reino de Deus. Ela nasce de novo, como diz a Bíblia, nasce de cima, nasce do Espírito. E o que acontece então? A partir daí, essa pessoa, ela está sob o governo de Cristo, ela está debaixo das bênçãos de Deus, debaixo do cuidado, da aliança que nós temos em Cristo Jesus, ou seja, ela está guardada e protegida como membro da família de Deus. Ela está nessa cidade de refúgio, protegida de muitos males que Satanás intenta, ataca. A pessoa está guardada. A igreja é uma grande protetora da nossa vida. Então, pertencer à igreja é uma bênção, não é? Por isso, não há crente fora de igreja, isolado da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. A gente falou isso há poucos dias. Existe uma tendência de crentes, eu posso dizer, crente sem igreja local, crente em casa. Eu tenho Deus na minha vida, mas eu não pertenço à igreja. É impossível isso, nós somos parte do corpo de Cristo. Então, o que nos diz aqui? A igreja é protetora. Então, quando um crente é disciplinado, ele é excluído da igreja. E ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para a influência daquele que está reinando ou governando lá fora. Ele sai da comunhão com a igreja. E Satanás, o que ele é? O príncipe das potestades do ar. Ele é o Deus desse século. Satanás está reinando nas trevas. Então a exclusão da igreja expõe o membro faltoso ao que? A ação de Satanás. Esse é o fato bíblico relatado aqui. Esse é o fato que nós temos aqui. Esse é o que a maioria dos intérpretes que debruçaram sobre esse texto chegam à conclusão. Se a igreja é um ambiente onde o Senhor reina, o Senhor protege, o Senhor guarda. Se o mundo fora da igreja é o reino do maligno, é onde ele está, onde ele reina, onde o mundo está morto. Quando alguém é tirado da comunhão da igreja, ele é entregue, ele de volta, ele sai da comunhão da igreja, ele volta para esse mundo. Então isso é extremamente importante pensar. É extremamente importante nós, enquanto cristãos, estarmos atentos, de zelar pela nossa comunhão com Deus, de zelar para não perdermos a bênção da comunhão, da proteção, da guarda que o Senhor tem para com os seus. Mas é importante pensar também, antes de terminarmos, que os membros do corpo de Cristo desfrutam proteção dentro desse corpo. A igreja oferece proteção contra a malícia de Satanás. Mas, e é isso que eu quero deixar ainda, nós não estamos imunes aos ataques dele. Nós também não estamos expostos e desamparados diante dele. O fato de nós estarmos na igreja, nós precisamos saber que ele nos ataca. Ele pode nos atacar como membros do exército
do inimigo, ele ataca o exército de Cristo. Mas a própria Bíblia diz, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Ele vai tentar nos atacar, e ele tenta. Quem de nós, cristãos, podemos dizer que não sofremos ataques do nosso inimigo? Sofremos. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O exército vitorioso é o de Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em comunhão com Ele, unidos à Igreja de Cristo, nós podemos até sofrer os ataques do inimigo, mas aquele que está afirmado em Cristo, aquele que está vigilante, sóbrio, como Pedro escreveu, ele não vai ser destruído, não é? Ser entregue a Satanás significa não marchar nas filas desse exército. Ao invés disso, a pessoa entregue a Satanás fica entregue, isolado, à própria sorte, e a proteção ela é removida. É importante ainda ressaltar antes de terminar que Satanás, além de não ter todo o poder, está debaixo da soberania de Deus. E isso é maravilhoso pensar. Satanás está sendo instrumento da soberania de Deus no exercício da disciplina do membro faltoso. Ou seja, o texto diz, ele vai ser entregue para Satanás para a destruição do corpo, mas para a salvação da alma. Ou seja, o objetivo da disciplina é a restauração, é a salvação do membro. Satanás está simplesmente cumprindo os propósitos soberanos de Deus. O membro faltoso, e eu não podia encerrar esse estudo hoje sem falar, o membro faltoso, o membro que está em disciplina, ele não perde a salvação. A salvação não é administrada pela igreja. Não é a salvação que não é o membro que dá ou que tira a salvação. Não é a igreja que dá ou que tira a salvação de ninguém. Isso é um ato de Deus. É a graça. Agora, a salvação é um dom de Deus. Quem dá é Ele. E Ele, quando dá, não tira. O propósito da disciplina não é condenação do membro, mas o propósito da disciplina é restauração daquele membro. Que nós possamos entender isso. A disciplina é um ato de amor. Entregue a Satanás é você sair da jurisdição, da proteção da igreja, e o objetivo não é perder a salvação, mas é restauração, é trazer de volta para a comunhão da igreja, local de onde não deveria ter saído. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Hoje o vídeo ficou um pouquinho maior do que fica normalmente, mas foi importante para concluir esse assunto. Até lá, próximo encontro, se o Senhor nos permitir.